Olha, uma pergunta bem surpreendente, quase impensável, começou a circular recentemente no Reino Unido. É uma questão que mexe com a base de uma das nações mais antigas e estáveis do mundo. Pois é, vamos direto ao ponto. Pode parecer uma manchete para chocar, né? Mas essa é a pergunta que está rolando por lá, e ela é alimentada por protestos bem intensos e uma divisão política que parece não ter fim. A questão é, o que de fato está por trás dessas tensões? E será que esse medo de um conflito interno tem algum pingo de realidade? E isso não é só especulação da mídia, não. O sentimento é tão palpável que uma reportagem resumiu a situação de uma forma bem direta. O Reino Unido está se desfazendo. Você não precisa de um think tank para te dizer isso. É uma frase forte que captura a urgência e a ansiedade que estão no ar. Então, para a gente entender como as coisas chegaram nesse ponto, vamos primeiro dar uma olhada nos sintomas, sabe, nos gatilhos mais imediatos que estão transformando o descontentamento em briga aberta nas ruas. E essa tensão não é um caso isolado em uma cidade ou outra. De Sunderland, lá no norte, até Bristol, mais ao sul, os protestos estão pipocando em várias cidades importantes pelo país. Fica claro que o problema é nacional. E essa divisão fica escancarada nos slogans que a gente ouve nas ruas. De um lado, frases como "a Grã-Bretanha está cheia". Do outro, a resposta vem na hora: "refugiados são bem-vindos aqui". O espaço público está literalmente partido ao meio, com gente protestando cara a cara. Mas de onde vem tanta raiva? Bom, parte da resposta talvez esteja neste número: 7,5 milhões. Essa é a quantidade de imigrantes não britânicos que chegaram ao Reino Unido só na última década. É a dimensão desse fluxo que está no centro de todo o debate sobre recursos, cultura e identidade nacional. E um ponto-chave aqui é entender quem está no meio dessa confusão. O requerente de asilo é alguém que está buscando proteção legal em outro país. A política do governo de abrigar essas pessoas, muitas vezes em hotéis, enquanto os pedidos são analisados, virou um verdadeiro para-raios para a frustração de muita gente. Mas olha, os protestos de agora são só a superfície. Para entender a origem real dessa raiva toda, a gente precisa voltar no tempo para a votação que literalmente rachou o país ao meio, o Brexit. A margem foi mínima, 52-48. Foi quase um empate técnico. Essa divisão criou uma fratura enorme na sociedade britânica, que não só decidiu o futuro do país na Europa, mas também expôs e aprofundou umas divisões internas que estão aí até hoje. Certo, mas o que motivou o lado que venceu? A campanha para sair tinha vários argumentos. Falava de soberania, de economia, mas o tema central mesmo, o que realmente pegou muita gente, foi a promessa de retomar o controle sobre a imigração. Foi um ponto que conversou diretamente com a preocupação de uma parte da população. E aqui que o negócio complica. A promessa era ter controle total das fronteiras, mas a realidade tem sido uma imigração em níveis recordes. A promessa era independência econômica, mas o que veio foi falta de mão de obra e novas barreiras comerciais. Essa distância gigante entre o prometido e o que foi entregue é uma fonte enorme de frustração. E essa frustração toda, claro, gerou um terremoto político. Nas últimas eleições, o resultado foi uma derrota esmagadora para os conservadores, o partido que comandou o Brexit, e uma vitória gigantesca para os trabalhistas. O eleitorado mandou um recado bem claro de que não estava nada feliz com a situação. Isso tudo nos leva a uma pergunta ainda mais profunda. Essa divisão é algo inédito? Para a gente colocar essa conversa de guerra civil em perspectiva, vale a pena olhar para a história e lembrar da última e única vez que a Grã-Bretanha de fato entrou em guerra contra si mesma. A Guerra Civil Inglesa, lá no século XVII, foi um conflito armado organizado pelo controle do Estado. Começou em 1642, levou à execução do rei em 1649 e só terminou quando a monarquia voltou, mas com poderes limitados. Esse é o padrão histórico do que é uma guerra civil na Grã-Bretanha. Ok, com esse padrão histórico em mente, agora sim a gente consegue analisar a situação atual. Quais são as diferenças cruciais entre os protestos de hoje e uma guerra civil de verdade? Chegou a hora de dar um veredito. Essa distinção aqui é fundamental. Agitação civil, mesmo que seja violenta, envolve protestos, tumultos, confrontos com a polícia. Já uma guerra civil é outra história. A gente está falando de grupos armados e organizados, de militares e policiais trocando de lado, de uma batalha direta pelo controle do país. São coisas bem diferentes. E os analistas de conflitos concordam. Um deles disse que há um mundo de diferença entre agitação e guerra civil em grande escala.
Em outras palavras, é muito importante não confundir o descontentamento popular, por mais intenso que seja, com um conflito armado de verdade. Então vamos aplicar essa definição ao Reino Unido de hoje. O que está faltando? Primeiro, não existem milícias armadas importantes se formando. Segundo, o exército e a polícia continuam unidos e leais ao governo. E terceiro, não existe aquela violência em massa vinda do próprio Estado, que muitas vezes é o estopim para uma rebelião. Os ingredientes simplesmente não estão lá. Então, o veredito é claro. O Reino Unido não está à beira de uma guerra civil. No entanto, o que os dados, os protestos e todo esse clima político mostram é uma sociedade com fraturas sociais muito, muito profundas. E isso é, sim, um desafio gigante para a união do país. Mas aqui vai um alerta importante. Embora uma guerra seja improvável, o perigo de agitação piorar é bem real. Como disse um comentarista, a preocupação é que as pessoas sentirão que não têm outra opção a não ser tomar as rédeas da situação. E é aí que a frustração pode levar a atitudes mais drásticas. E isso nos deixa com esta pergunta final, que amarra toda essa discussão. Se os canais democráticos que a gente conhece, pedir ajuda aos políticos, protestar nas ruas e votar nas eleições, parecem não estar funcionando, para onde vai toda a raiva e a frustração de um povo? Fica aí a reflexão.